o anticristo em 1º e 2º João. É a partir desse entendimento histórico que devemos ler os escritos de João. Próximo à metade de sua primeira carta, o apóstolo advertiu acerca dos falsos profetas do gnosticismo. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 1 a 3. Sabendo que João estava dirigindo sua carta aos cristãos do primeiro século, que estavam sendo influenciados pela cultura e pelo pensamento gnóstico, podemos entender sua advertência com relação aos muitos mestres e o cuidado de julgar cada um. A base mais fundamental para julgá-los, João declarou, diz respeito ao que eles ensinavam sobre Jesus Cristo. Os verdadeiros profetas e mestres confessarão que Jesus Cristo veio em carne. Os falsos negarão esse fato ou então negarão que Jesus veio de Deus. Esse é o espírito ao qual João se referiu como o anticristo. De acordo com João, o anticristo é um espírito ou aquele que tem um espírito que não confessa que Jesus veio em carne ou que Jesus veio de Deus. De acordo com as palavras de João, quando esse anticristo esteve ativo na terra, João disse que ele já estava no mundo, isto é, ele estava ativo no primeiro século, enquanto João estava vivo. Mais especificamente, João estava atribuindo a atividade do anticristo aos muitos falsos profetas que têm saído pelo mundo. De acordo com João, esses falsos profetas estavam ativos durante o período em que ele estava vivo. Aceitar essas referências de tempo é difícil para os futuristas. Os futuristas precisam fazer encaixar cada passagem sobre o fim dos tempos em sua pressuposição de que tudo tende a acontecer no futuro. Em contrapartida, os preteristas parciais não são obrigados a encaixar nenhuma passagem específica no futuro ou no passado. Eles tentam entender cada passagem em seu contexto e ambiente histórico. O preterista parcial procura indicações dentro do texto relacionadas ao momento histórico ao qual a passagem se aplica. Em seguida, ele considera o registro histórico para ver se existe algum evento histórico claro, e nesse caso, indivíduos na história que correspondam à referência bíblica. Se adotarmos essa perspectiva ao lermos a passagem de 1 João, observaremos as duas referências de tempo que João faz no texto. Primeiro, tem saído pelo mundo, e segundo, já está no mundo. Se nós propusermos a ler essas referências sem tentar encaixá-las nas nossas referências de tempo pré-concebidas, concluiremos que não há dúvidas de que João estava escrevendo sobre um anticristo que estava ativo durante o período em que o apóstolo estava vivo. Agora, vamos examinar as outras passagens que mencionam o anticristo. 1 João, capítulo 2, versículo 18, nos diz: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Nesse versículo, João nos dá uma descrição ou uma definição do anticristo, mas ele amplia o nosso entendimento, dizendo que há muitos anticristos, não apenas um. Além disso, ele nos diz que eles já apareceram, isto é, durante o tempo em que João estava vivo. A passagem de 1 João, capítulo 2, versículo 22, acrescenta algo a mais ao nosso entendimento.
Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Essa descrição do anticristo é semelhante àquela que já vimos. O anticristo é aquele que nega que Jesus é o Cristo, negando também o Pai e o Filho. Finalmente, vamos ver a quarta e última passagem na qual o anticristo é mencionado. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. 2 João, capítulo 1, versículo 7. Observe a descrição de João do anticristo. Um enganador que não reconhece que Jesus Cristo veio em carne. Percebe como João está lutando claramente contra o ensino herético do gnosticismo do primeiro século? João falava de um enganador que estava ativo no período em que o próprio João estava vivendo. E isso é tudo. Não há nenhuma outra passagem na Bíblia que use a palavra anticristo. Para os cristãos que estudaram o ambiente histórico dos escritos de João, é óbvio que ele está falando dos mestres gnósticos contra os quais estivera lutando durante o período do primeiro século. Em 3 das 4 passagens em que João se refere aos anticristos, ele os descreve como aqueles que negam Jesus vindo em carne, ou que Jesus é Filho de Deus. Além do mais, em 3 das 4 passagens, João disse especificamente ao leitor que o anticristo estava ativo durante o período em que ele vivia, no primeiro século. Primeiro, agora muitos anticristos têm surgido. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Segundo, presentemente já está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 3. Terceiro, tem saído pelo mundo fora. 1 João, capítulo 4, versículo 1. E quarto, tem saído pelo mundo fora. 2 João, capítulo 1, versículo 7. Essa constatação pode ser muito perturbadora para os cristãos que foram doutrinados nos ensinos futuristas, seguidores de uma escatologia circense, verdadeiros escatólogos de jornal,